Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de agosto de 2015. É um sábado. Nosso verbete é de número 3.466. Ele tem 6 páginas, 51 elogias e 24 máximos. O tema de hoje, a ser debatido, é pátria, da especialidade intrafisicologia. E o nosso verbete foi redigido pela verbetógrafa já bem veterana, a professora Juliana Costa, que é graduada em Geologia e mestre em Geologia Econômica e pós-graduada em Administração de Empresas, MBA. É brasileira, natural de Itapira, São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. Agora, a pátria é a terra natal ou adotiva, na qual o grupo de consciências intrafísicas, consciências, vive e mantém afinidades, ideias, vínculos culturais, linguísticos, históricos e afetivos, compondo identidade holopensênica de determinado país. Na pensenologia, o holopensene pessoal do patriotismo. E aqui na fatologia, o orgulho nacional, o orgulho em ser herói às custas da dessoma de milhares de consciências, o investimento útil na defesa da vida pela pátria, ao invés da morte pela pátria, os eventos esportivos mundiais incitando o sentimento pátrio, mas ao mesmo tempo unindo a população, a segurança íntima de retornar ao próprio país, após longo período em outros países, a defesa legítima da pátria em relação a interesses espúrios de outros países. A cidadania cósmica do projetor consciente lúcido, veterano. O soma enquanto nação da consciência. O cosmos enquanto pátria da mega fraternidade. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa taxologia, aonde estão listados 7 eventos realizados para debater, combater e criar leis para erradicar o problema da apatridia. E aqui na remissiologia, nós destacamos bairrismo, condicionamento cultural, exilado na própria pátria, honra ectópica e preconceito. E aqui na frase enfática, a defesa da pátria e o patriotismo são entraves para a meta do Estado Mundial no planeta Terra, a ser alcançado por meio do universalismo e da mega fraternidade entre os povos. Na questionologia, você é patriota? Defende o próprio país em detrimento do interesse benévolo de outros e do bem de todos? E aqui na filmografia específica nós temos 2 fontes, na bibliografia específica 3 fontes e na webgrafia específica 8 fontes. Agora vamos aqui à mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Maria Rocha, Marilene Haganin e Socorro Frazão. País, local, poder, origem, guerra. Ideologia, murismo, afinidade, cidadania, bairrismo. Sociologia, patriotismo, grupalidade, humanidade, nacionalismo. Universalismo, totalitarismo, fraternologia, intrafisicologia e geopoliticologia. Agora, antes da gente entrar aqui no tema, eu queria fazer uma chamada para o nosso programa Verbetografia da própria Enciclosapiens, que é responsável, né, instituição responsável pela Enciclopédia da Conscienciologia. Então, o programa inicia, a versão dele semipresencial, inicia no dia 18 de agosto, para quem está em Foz do Iguaçu. E a versão EAD inicia agora, dia 6 de agosto, nessa próxima quinta-feira. E são aulas online, com tira-dúvidas, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30.
Então, pessoal, todos convidados, a gente sabe aí da importância da escrita de verbetes para enciclopédia. A enciclopédia da Conscienciologia não tem, a princípio não tem fim, ela não para, e ao modo da nossa evolução, ela não deve parar e vai depender aí da nossa competência de levar isso adiante, né? Então, é bem importante que novos verbetógrafos apareçam, se candidatem, se qualifiquem, mesmo aqueles já veteranos, né? A gente orienta que é sempre bom, nós mesmos, professores e revisores da enciclopédia, a gente está sempre aprendendo, fazendo programa, seja com os colegas professores, colegas revisores ou mesmo os verbetógrafos trazendo novas ideias, enfim, novas contribuições. Porque é claro que o exercício da verbetografia, ele abrange não só o conforto da enciclopédia, mas o próprio debate e aprofundamento da Conscienciologia em si, né? A gente tem que lembrar que a enciclopédia é a referência maior da Conscienciologia, é o legado maior da Conscienciologia que a gente pretende deixar, que aliás já foi deixado pelo professor Valdo, né? Aí com os 2019 verbetes dele. Então, a gente pretende aí levar adiante. Então, quem quiser mais informações pelo telefone 45 3525 2652, que é justamente na recepção do CAEC, né? Ou pelo e-mail caec@caec.org. Agora, professora Juliana, vamos aqui voltar a atenção para a pátria. Felizmente nós temos uma pátria, né? Nós temos que cuidar para não deixarmos de lado o universalismo, a cosmovisão. Então, eu queria que você comentasse para a gente a sua motivação, os bastidores desse verbete, o que você tem para contar aí para a gente. Tá ligado? Tá? Engraçado. Roseli, troca o microfone. Não sei se eu que não estou percebendo o som, mas eu acho que não está ligado. Ok, vamos lá. A minha motivação para escrever esse verbete veio de uma redação que eu escrevi quando tinha uns 12, 13 anos de idade, sobre a pátria. E foi uma redação, um tema proposto para todas as escolas da cidade de Mojimirim, em São Paulo. E na época que eu fui escrever a redação, eu tive uma parapercepção, que eu tive uma ideia sobre a pátria, não para escrever sobre patriotismo, sobre bandeira, sobre guerra, mas de falar sobre a pátria enquanto aonde o espírito habita, né? Porque eu pensava desse jeito. Então, o corpo seria a pátria da minha consciência. Ah, que você colocou. Até sim, e enquanto eu escrevia, eu percebia a parapercepção, você vai ganhar a redação, você vai ganhar o prêmio. E eu ganhei o prêmio da cidade. Ah, que e daí, bacana. No dia 7 de setembro, eu fui apresentar a redação. E foi isso que me motivou a escrever o verbete. E também juntou também com a questão da Emily, que ela era patriota, ela amava a Inglaterra. Que isso que motivava ela também a fazer o que ela fazia, em nome da pátria. Também, e escrevi o verbete para mostrar o lado da pátria positivo e também quando ele é exacerbado, né? E também isso relacionado à megafraternidade, à humanidade, ao cosmos, né? Para a gente não ficar restrito somente ao local de nascimento da gente. Aí lembrando, né, Juliana, que seu verbete, então, ele tem um tema central neutro, né? Sim. Justamente porque tem essas duas tem esses dois lados, né? Essas duas abordagens Exato. básicas. Né? É. Agora, vamos lá então, Juliana, temos uma pergunta aqui na pensionologia, na primeira linha. Existem países com fortíssima identidade coletiva do patriotismo, como os Estados Unidos, por exemplo. Nesses casos, o holopensene coletivo influencia o holopensene pessoal do patriotismo? Eu acredito que sim. E eu acho que um exemplo que pode ser visto hoje nos cinemas é aquele filme American Sniper, que é terrível, que mostra um soldado como que ele defende a pátria, como ele vê
o trabalho que ele faz, o bem que ele está fazendo para o país dele. Na verdade, ele não está. Então, é um modo, eu penso, de controle, de lavagem cerebral, de conduzir a pessoa a fazer algo negativo em defesa da pátria, né? Sendo que há muita coisa por trás de uma guerra, né? E, recentemente, nos Estados Unidos, teve o caso da bandeira da Confederação, vocês viram? Sim, sim. Gerou maior polêmica, até imprimir Foi. aqui a Tomou notícia. conta aí dos noticiários internacionais, né? Não é essa, não. Acho que é essa Aquela aqui. bandeira... Essa daí, da Confederação, que deu maior confusão, porque tinha gente que defendia manter a bandeira hasteada. Foi agora, dia 10 de julho. E teve uma política, uma mulher, que ela se levantou e falou: quem defende a bandeira está defendendo a guerra, porque é uma vergonha manter essa bandeira hasteada, e ela foi, né, retirada, né? Então, é um exemplo disso, né? Agora, Juliana, é interessante, né, a gente pensar essa... É uma condição ambígua, né? Assim, a gente precisa pensar muito sobre isso. Acho que está bem dentro do tema do seu verbete, diante da pergunta que o teletertuliano fez. Porque eu, por exemplo, já tive oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional americana. E me deixava assim, um pouco perplexa, até às vezes até meio chocada, com justamente percebendo esse sentimento de patriotismo, mas que numa empresa, média, né? ela se configura, essa noção se configura realmente como um sentimento de superioridade por aquelas pessoas ali, no caso, não necessariamente tinham a nacionalidade norte-americana, mas elas representavam, de algum modo, uma instituição norte-americana, estadunidense, no caso. Então, isso fica mesclado com um sentimento de superioridade e que vai gerando todo um holopensene, vamos dizer assim, desagregador, né? Agressivo, de agressividade, violento, quase belicista, né? né? E então é interessante a gente pensar esse sentimento de nacionalismo, né? Como que isso se espraia nas diversas instituições de uma nação, e isso é exportado, né? Nesse caso nem se fala, né? A influência aí. E a bandeira americana aí, é um símbolo muito forte, claro, né? de poder, e claro, você tem vê roupas com a bandeira americana, isso, né? Toda a cultura, né? E claro, a gente não está aqui querendo menosprezar a importância dessa cultura para o planeta hoje. Não, mas quando é acima da média, né? É negativo, cuidar para isso né? não ficar exacerbado, né? Agora, sim, essa coisa do holopensene coletivo, grupal, também é difícil a gente generalizar, né? É difícil. Porque eu penso que em cada país, sei lá, tem várias pessoas e várias regiões. Por exemplo, eu vejo brasileiros que são muito nacionalistas quando eu encontro fora do Brasil, né? Que defende o Brasil, porque a comida, porque no Brasil assim é que não é assado. Se a pessoa não estiver aberta a se adaptar às mudanças de outro país, né? E ficar defendendo o seu, ela nunca vai poder também ter uma troca de experiência, que ela possa aprender algo também com as pessoas daquele país, né? E até, de certa forma, se sentir um pouco daquele país. Eu tive isso quando eu morei no Mali, e quando falam do Mali, eu sinto assim, como se fosse fosse também um pouco minha pátria, assim. Que eu fiz amigos lá, deixei pessoas lá, então eu lembro com muito carinho. Mas eu não posso defender as coisas erradas de um país. Porque se eu pudesse pegar tudo de bom que tem em cada país e criar um país perfeito, seria ótimo, mas não funciona assim. Né? Vamos aguardar o nosso Estado Mundial. Vai ser, claro, né, o melhor de cada país vai estar ali junto. Senão não vira o Estado Mundial, na verdade. Exato. Juliana, tem dois aspectos aí que bem gritantes, que é uma questão do sectarismo, né? A defesa do sectarismo a partir da pátria. E o lado positivo, que eu procurei ver o lado positivo, que já que o verbete é neutro, é a radicação da pessoa. Né? A pessoa tem que radicar, não dá para ela ser nômade, cigana o tempo todo. Para algumas consciências, como eu, por exemplo, isso é um verdadeiro remédio. A pessoa se fixar
Então, acho que você podia comentar um pouco esses dois aspectos, a radicação de um lado e o outro, a obnubilação e o sectarismo do processo. Você fala a questão do nomadismo excessivo? Não, a radicação, a pessoa não tem uma identidade. Minha identidade é o cosmos. Minha pátria é o cosmos. E a outra mas é o cara que não tem... Intrafisicamente, todo mundo tem uma pátria. Apesar de ter vários casos, como eu citei aqui, de apatridia, pessoas que não têm pátria. Aí não é a cidadania, não tem a cidadania do Exato, conhecimento porque de se uma você não tem cidadania. documento, você não tem acesso a serviços sociais, serviços públicos, você não pode nem sair do seu país, ou mesmo, né, votar. Mas, nesse caso da fixação, eu acho que, pelo menos assim, no caso da conscienciologia, para você desenvolver parapsiquismo, se você não se fixa, como que você vai desenvolver parapsiquismo? Cada hora você está no lugar, cada hora você está num holopensene diferente. Se você não se fixa no holopensene e não fica ali para se desenvolver, você não vai ter como desenvolver parapsiquismo. Aí fica uma coisa assim, doida, fica até, se a pessoa tem muito parapsiquismo, ela fica até aquele parapsiquismo, né, destrambelhado. Agora, Juliana, aqui na Fatologia, na página 6, final da 9ª linha, ele pergunta como funciona a Liga da Pátria Francesa. Países francófonos também sofrem influência dessa liga? Não, essa liga ela foi criada em 1898 e se extinguiu em 1904, que foi uma reação à criação da Liga dos Direitos Humanos. E também estava ligado ao final do caso Dreyfus, na Inglaterra. Então, não existe mais. Que foi só um exemplo, né, da Liga da Pátria. Mas não você tem nada a ver com considera, não. Então, é um exemplo do assunto negativo, é um exemplo nosográfico porque é uma que reação defendia... contra os direitos humanos. Né? Defendia ali a pátria nesse sentido negativo. Nesse sentido, né? E o francês ele é muito patriota. Né? Francês. O francês também, né? A questão da queda da francofonia, eles né? são muito politizados, que eu causa acho um ótimo, desespero aí, entre aspas, vem causando, né? Exato. Porque vem caindo muito o exato. índice de francofonia. Mas viva a França, na verdade. Eu gosto muito. Porque, na verdade, todos nós somos terráqueos, né? Nós somos do planeta Terra, né? Consciências terráqueas, né? Quer falar, Cláudio? O positivo agora que você está falando também é a questão da família, né? Família, a pátria como sinônimo de família, se não um sinônimo de um grupo, uma máfia, né? Como a gente tem até hoje. Né? A máfia italiana. Uma família, não uma máfia de corruptos, né? Mas você pode pegar um crescendo, por exemplo, aquela pessoa que defende o núcleo familiar, que defende o bairro, que defende a cidade, o estado, o país, e aí por aí vai. Né? Você pode pegar em vários níveis isso, né? Não só na questão do país, do local de nascimento dela, né? Pega a pessoa, defende aquilo ferrenhamente e não tem autocrítica. Não, exatamente. Né? Você vê isso que você está colocando, acho bem sério, principalmente para a gente que mora num país de dimensões quase continentais, né, que é o Brasil. Então, a própria migração interna no próprio país já mostra um nível de abertismo da pessoa, né, dela sair de um estado mais distante, dela se adaptar a uma nova cultura, porque tem muitas diferenças culturais no Brasil. Né? Claro que é diferente de uma mudança de país, lógico, mas já é um exercício interessante, né? Até para aquela pessoa que tem mais dificuldade, porque a gente vê, por exemplo, é impressionante, pessoas que nunca saíram da sua cidade natal, que não tem interesse, não tem medo, enfim. Eu tenho um exemplo desse na minha família. Tem, Juliana. Vamos viajar para não sei... eu não vou porque eu não viajo de avião. E nunca viajou de avião porque morre de medo. Nunca entrou no avião. Principalmente essas pessoas que moram em lugares mais distantes, né? Eu tenho um amigo, assim, de muito tempo, no caso dele não é medo de avião, mas eu considero uma pessoa, assim, tão bairrista, assim, no sentido de centrado ali na cidade que ele nasceu, naquela cultura que é muito forte, que a pessoa tem muita dificuldade de sair. E assim... Muita. É impressionante você ver aquilo. E tudo... também pode ser, né? Medo, acho que tem vários fatores, né? Eu acho que é neofobia, porque tudo de melhor é
o que ela tem. É tudo que ela conhece, o que melhor que existe no mundo. Só que ela nunca saiu dali para ver se existe o outro melhor. Né? Aí, nesse sentido, a questão das comunicações, de certo modo, ajudam bastante, né? Pelo menos mostra para a pessoa que existe outra coisa. Porque questão de internet, televisão, né? Exato. Pelo menos levanta ali uma curiosidade. Eu também queria colocar uma casuística aqui minha e também fazer depois uma pergunta aqui. Então, por exemplo, há casos, que é o meu caso, né? Por exemplo, que estudo a China, né? E eu, vamos dizer assim, moro no Brasil, né? Lógico que eu viajei para a China, né? Fiz uma viagem, né? Com relação. Então, há também esses casos, vamos dizer assim, meio atípico, né? Então, não é o caso da pessoa, só para isso a gente tem que colocar também, não é só a pessoa morar no país também, né? Então, vamos dizer assim, ela também não fica... E também eu vejo assim que esse processo de globalização também está trabalhando mesmo nesse contexto. Pegando a casuística da China. A China, eu vejo o seguinte, ela mesmo sendo muito bairrista, lógico, defende o nacionalismo, é toda a economia dela voltada, né? Mas ela também, o que está acontecendo? Há esse processo de abertura, né, devido ao processo do intercâmbio que ela faz com as universidades, com os outros países. Então há esse contexto também para a gente pensar e analisar. E eu queria fazer pergunta na página 7, a técnica de fazer viagem pesquisística. Esse interesse, por exemplo, você foi para a China, você com certeza fez suas pesquisas, você não foi fazer turismo, fazer compra, aquele turismo inútil que a pessoa só gasta, não vê nada, não tem interação com as pessoas. Então, a pessoa vai pesquisar um lugar histórico, até fazer pesquisa seriexológica, ou mesmo dentro de determinado assunto, se ela está escrevendo um livro, um verbete, ela vai até determinado local para ver um conteúdo daquilo, tirar alguma informação e adicionar um conteúdo a mais na sua escrita. Entendi, obrigada. Agora, Juliana, na fatologia, também na página 6, última linha, você poderia falar sobre a cidade de Orânia, é assim que pronuncia? África do Sul, enclave mantenedor do orgulho das tradições africanas? Sim, essa cidade é uma cidade que tem 97% de brancos na África do Sul. Eles têm moeda, estação de rádio, eles preservam a cultura e a língua do povo africano, que é o povo branco na África do Sul. E o que eu acho interessante é que quem trabalha, que faz o trabalho de jardinagem, de limpeza, de coleta de lixo, são todos brancos, diferente das outras partes do país, onde são os negros. Você não vê um branco fazendo serviço de limpeza pública, por exemplo. Então, esse é um tipo de enclave de manutenção de um holopensene de uma única cultura, de uma nação africana que foi criada especificamente nesse lugar. E teve um cientista, o Carol Bushov, que ele tinha a ideia de criar o Estado africano dentro da África do Sul, mas fora dos estados típicos africanos, que era o Transvaal e o Orange Free State. Então, ele queria criar um Estado fora desses dois locais, com maior incidência de africanos, no local onde tinha mais a natureza, pegasse o deserto e que fosse até o oeste da costa da África do Sul, mas isso não foi criado. E o que ficou mesmo foi Urânia, que seria a sede desse Estado africano. Então, um exemplo assim, de enraização de uma cultura que eles não querem perder, que eles têm orgulho que aquilo é uma coisa única para eles. E eles têm muito isso lá. É assim, uma falta de abertura, de universalismo que eles têm. Porque para eles o que interessa é a cultura deles. Eles trabalham para manter isso. Você sabe se tem alguma diferença de língua que eles falam? Sim, assim, que mecanismos... Só africano. Só africano. Porque deve ter vários mecanismos de manutenção desse enclave. Sim. Né? E tem monumentos em homenagem à língua africana, na região do Cabo, na África do Sul. Então, eles são bem assim nacionalistas. Bem nacionalistas, E isso cria uma panelinha, vamos dizer assim, que eles não deixam pessoas de fora ter muito contato com eles. Proteção, Agora, na fatologia também, na 6ª linha.
você poderia esclarecer o investimento útil na defesa da vida pela pátria, ao invés da morte pela pátria? É você investir na vida, né? Você salvar pessoas ao invés de matar pessoas, né? Você vai investir no salvamento das pessoas, em ajudar as pessoas, ao invés de investir na morte, na guerra, né? Na violência, nos conflitos. Porque isso é tão comum, né, Juliana? Não, e Essa você coisa vira do herói, né? do orgulho, O herói de guerra, né? Ganha medalhas porque ganhou a batalha não sei aonde, matou quantas milhares de pessoas ou soldados, venceu a guerra. Você vem se matando, né? Esse é um orgulho para a nação. Agora, você poderia comentar na masculinologia sobre o pacifista estadunidense Gary Davis, fundador do World Government of World Citizens? Sim, esse americano, ele criou um passaporte mundial. Então, ele se recusou a ter documentos oficiais e criou esse movimento One World, um mundo, uma tentativa de eliminar as fronteiras nacionais. E hoje já tem mais de 1 milhão de adeptos. E essa sociedade foi criada no estado de Vermont, nos Estados Unidos. E ele teve uma cota de adeptos proeminentes, entre eles o Albert Schweitzer, Jean-Paul Sartre, Albert Einstein e E.B. White. Então, ele tinha a ideia de criar um passaporte onde você era cidadão do mundo e poderia viajar para todo lugar, sem ter essa questão da fronteira política. Eu achei muito interessante isso. O mundo é o meu país. É muito bacana. E tem um site que você entra e você faz a aplicação para o passaporte, aquela coisa toda. É como se você simulasse esse passaporte? Eu não tenho validade, né, pelo que eu Claro, entendi aqui, quem dera. mas é um Pelo menos é um mas ensaio, é um negócio né, interessante. Juliana? Eu peguei essa notícia aqui que fala dele. Foram concedidos mais de 2,5 milhões de documentos do governo mundial, segundo a Autoridade de Serviços Mundiais, o ramo administrativo do grupo. Interessante. Você quer perguntar, Cláudio? Não? Quer? Estado-nação. Essa fundação, eu creio que não tem soberania, então não pode ter direitos próprios de cidadania, então por isso que elas são uma mera tentativa de passar, porque já existem as fronteiras, existem todas as alfândegas, então isso seria não aceitável pelas outras nações. Um exemplo que, não sei se alguém acompanhou, eu descobri que criaram um novo país recentemente, o Liberland, que fica lá no conflito Sérvia, Hungria e Croácia. E eles estão tentando estabelecer a democracia pura. Então, já tem alguns países que estão reconhecendo o novo país, mas a oposição dos outros, o próprio território que a Croácia diz que foi invadido o território, que é lá na beira do Danúbio, diz que é um local muito bonito e que já tem 7.000 habitantes, 7 quilômetros quadrados, então é uma tentativa de implantação de um Estado mundial, mas acontece que também depende do reconhecimento das outras nações, especialmente das Nações Unidas. Eu queria fazer uma pergunta aqui, na página 7, a penúltima linha aí da fatologia, que você fala da cidadania cósmica, do projetor consciente lúcido veterano. Isso não seria mais uma parafatologia? Parafatologia? Porque fala em projeção sei. lúcida ou Qual é a sua pergunta? Qual é a penúltima linha da cidadania fatologia, cósmica. na página 8? Se não seria Não, mas é que a cidadania cósmica também, no caso, está relacionando com a pátria, né? Com a cidadania, Sim. esse conceito de... Se esse fosse conceito o de cidadania Se é fosse intrafísico, né? intrafísico, o inverso, né? Se fosse o Por projetor isso que ficou lúcido, aqui,
Agora tem aqui... Tem, só para clarear, tá, Juliana, essa coisa do conforto da enciclopédia, tem alguns itens que são zonas, quase uma zona cinzenta. Tanto poderia ser uma fatologia quanto uma parafatologia. Aí a gente orienta a pegar pelo item principal, o item carro-chefe, que no caso geralmente é o substantivo principal da frase, né? No caso aqui, então, é a cidadania cósmica, puxando aí para a cidadania como algo intrafísico. Agora, né? aqui na penúltima linha também, tem assim, o soma encontro na ação da consciência, intrafísica, eu queria acrescentar. Mas o soma, né, é sempre Não, intrafísico. acha que não? Deveria, né? Senão é possessão, uma semi-possessão, né? Já é uma coisa nosográfica. Acrescentar não intrafísica. Não é disso que você está depois de falando, né, consciência. Juliana? Não. Não, então acho que tá ok aqui. A gente pode pensar aí. Né? Tá bem. Mas eu penso que não precisa, não, porque soma já. Tá bom. É porque a hora que você coloca consciência fica mais forte, sabe? Fica mais rico, né? Quer falar, Rosângela? Sim, na página 7, no final da primeira linha, o preconceito com base para a criação de leis discriminatórias, deixando milhares de indivíduos sem pátria. Poderia aprofundar e também citar um exemplo? Sim, eu tenho vários exemplos aqui que falam sobre a mulher. Então, tem várias mulheres que o marido abandona e que o país não concede cidadania à criança porque não pode provar a nacionalidade do pai. Então, tem vários casos de apatridia. A mulher não tem, muitos países a mulher não tem direito, né, Não de tem conceder cidadania direito. aos filhos. Inclusive, tem leis aqui, tem os países, inclusive na América do Sul também tem. E estão sendo criadas leis e normas, procedimentos, inclusive com a ONU. No Brasil também teve uma reunião contra isso, para evitar esse problema. Mas é um problema de preconceito contra a mulher, né? Deixa eu ver se eu acho que esse aqui. Tem vários países africanos, né, Juliana? Mas tem asiático, tem Você América sabe do Sul também. Você sabe se existe algum outro exemplo que não seja em relação ao preconceito à mulher? Não, o que eu pesquisei foi preconceito à mulher. Aqui, olha os países, olha. Para as mulheres, olha. Bahamas, Barbados, Burundi, Irã, Iraque, Jordão, Kuwait, Líbano, Libéria, Líbia, Madagascar, Suazilândia, Suriname, Sudão, Somália, Catar, Omã, Nepal, Mauritânia, Malásia, Togo, Emirados Árabes Unidos. Suriname. O mundo inteiro. Suriname, não, aqui na América do Sul, Ok, Vários, obrigada. Porque você nasce num país, você é cidadão daquele país. Agora, você não tem pai, você não pode ter cidadania, porque seu pai abandonou sua mãe. É complicado, né? Aí entra a questão de religião e costumes de cada país, né? É complicado. Agora, por falar nisso, Juliana, tem a próxima pergunta aqui, da taxologia, na página 9. Ela pergunta se você pode abordar o papel atual, a atuação da ONU sobre a apatridia, que é bem em cima desse problema aí, né? Recentemente, a ONU lançou uma campanha que chama I Belong, que ela quer acabar com a apatridia até o ano de 2024. E eu trouxe, inclusive, aqui a notícia sobre a campanha, porque isso é um problema sério, né? Sem documento, o que você faz? Né? São mais de 10 milhões, né? 10 Você milhões de colocou pessoas aqui. vivem nessa condição. Imagina a dificuldade para chegar nesse número. Deve ter muito mais. Não, Porque se não tem cidadania, não existe oficialmente. Não, você não faz nada. Não, mas o tem número aqui, em si I deve Belong. ser muito Eles difícil de lançaram essa conseguir. campanha até 2024, eles querem acabar com os casos de apatridia. Olha. Inclusive nesse país onde tem guerra, né? A pessoa vai grávida para outro país, depois não quer dar nacionalidade. Agora na África do Sul mudou a lei também. Como está tendo muito africano indo para a África do Sul, está tendo problema de xenofobia, tiveram ataques esse ano lá, negro contra negro. E agora, se uma criança nasce na África do Sul e os pais são estrangeiros, a criança, para ter a nacionalidade sul-africana, tem que ficar até os 18 anos para conseguir a cidadania do país.
Senão ela não é considerada sul-africana. Tudo para parar essa imigração de pessoas. Oi. Tempo, né? Tem que ficar 18 anos, né? Oi, Juliana, parabéns por el verbete. Eu estou assim aproveitando muito o verbete porque eu vou escrever um verbete que se chama Imigrante Cosmoético. E aí achei bem interessante sua postura. Eu queria te perguntar o seguinte: você acha, por exemplo, que entre mais pátrias ou mais fronteiras entre as pessoas, uno podría usar eso como una unidad de medida del antifraternismo? Porque al fin y al cabo, o sea, entonces estamos en el Soma, más o menos la patria sería la humanidad o el mundo, planeta Terra. Entre mais fronteiras, mais antifraternismo. Sim, eu penso que sim. É algo que vai contra, né, a fraternidade entre as pessoas, né? Porque se você parte do princípio que o seu país é melhor que o outro, que o meu país tem guerra com o seu, e que no final das contas todo mundo é ser humano, a gente precisa de um lugar para viver, para realizar, ter as nossas realizações. Então, a partir do momento que você não tem um lugar onde você não tem um acolhimento, você não vai querer ficar naquele lugar, você não vai ser bem recebido, você vai querer procurar um lugar melhor para viver. Então, eu penso que é antifraterno, sim. Por exemplo, nesse tema, eu hice assim perguntas às pessoas de que pensavam del significado de inmigrante cosmoético. Lo primero que falaron las personas fue sobre los papéis. No, que tengan tus papéis en regla, mas en verdad uno ve que hay muchas personas que migran a otros países casi que para salvar su vida y no necesariamente es legalmente, no necesariamente están acolhidos dentro de la ley, mas ainda assim estão fazendo um acto cosmoético com sua própria vida, assim. Então, isso é assim, bem interessante, assim, paradoxal, por assim. É um assunto difícil, eu acho. Bem complexo. Porque aí, se a gente entra com a questão do para-direito, né, fica... o assunto é complexo por si só. Se a gente pensasse multidimensionalmente, né, nossa, porque são muitos os casos e, por um lado, para o próprio país que estaria acolhendo, né, é difícil também, porque você tem limitações de recursos, de tudo, né? Recursos em geral. Por outro lado, fica aquela omissão deficitária, completamente deficitária, né? E pessoas morrendo, a gente vê agora há pouco tempo no noticiário, não sai do noticiário esse problema, né? Mas recentemente é o problema dos refugiados saindo de Calais pelo Canal da Mancha ali, e morrem, e se penduram, e todo mundo sabendo, todas as autoridades, e é um problemão, o que fazer com eles, né? A maioria vem da África, né? Nesse caso. Sim, eles atravessam ali o Mediterrâneo de qualquer maneira e muitos morrem. E agora está se falando do refugiado econômico, né, nesses casos. Né? Não é refugiado de guerra. Né? É muito sério esse problema. E essa questão do seu verbete, né, Adriana, do seu título, é bem complexo, é muito bacana isso, pensar nessa... O que é o cosmoético nessa condição, né? Porque também só o simples fato da pessoa ter um documento legal não significa, muitas vezes, ao contrário, né? Exatamente. A pessoa consegue um documento de modo anticosmoético para se dar bem anticosmoeticamente, prejudicando algumas pessoas, né? Enfim. Por exemplo, as visas políticas que eles têm acesso a um montão de países e uno vê que dentro da política há alto grau de corrupção. Então, isso é assim, obviamente, mas eu acho que esses temas uno tem que tocar, porque tem que aprofundar, porque é o início do Estado Mundial, essa pensionização sobre isso. Não tem jeito, assim. Agora, tem uma coisa da xenofobia que eu penso que tem a ver com o sentimento de não querer compartilhar os recursos existentes naquele país. Eu acho que é o mais sério.
É exatamente Não isso. é uma coisa assim material. Exatamente Como isso. assim o governo vai dar moleza, vai pagar ou vai bancar alguma coisa para essa pessoa que não nasceu aqui e eu? Como é que eu fico? Mas, por vou exemplo, perder. Eu gostaria assim colocar sobre o que está acontecendo aqui sobre os mais médicos. Há uma xenofobia assim muito forte e em parte há razões justas que são muito válidas dentro da comunidade médica, mas também tem medo da perda da posição social, de todo esse poder adquisitivo que tem o médico dentro da sociedade brasileira. E há uma xenofobia bem forte tentando proteger isso. Então, é por isso que eu penso que tem que haver políticas públicas que não criem esse tipo de situação, porque você acolher, criar situações que beneficiem uma pessoa estrangeira em detrimento do povo daquele país, vai criar esse tipo de problema social, xenofobia, preconceito, violência, ataques. Foi o que aconteceu na África do Sul. Só uma curiosidade aqui. Eu participava lá da cidade que eu morei há 20 anos atrás, em Guarapuava, tinha a Festa das Nações. Então eu via aquilo como extremamente positivo, porque cada povo trazia, vamos dizer assim, a alimentação, a dança, a parte cultural, e havia uma integração, a harmonia entre cada país, quer dizer, cada um, né, respeitando a individualidade e tudo, mas era aquela interação positiva. E outra coisa também que é recente, que eu fui e participei aqui na cidade de Toledo, também com relação à educação. Também a escola, ela fazia também a Festa das Nações. Eu achei bem legal, assim, porque, sabe, era jovens, né, a escola de segundo grau. E eu fui, lógico, representando a China, fui lá de maior força, entendeu? Processo cultural e tudo, né? E se você, na tua pesquisa, você achou alguma coisa mais ou menos nessa linha, que é uma coisa positiva e que eu achei interessante, que está aí, que a gente pode cada vez mais, vamos dizer assim, aproveitar e tirar proveito dessas... Se tem algum país que promove... Por exemplo, que nem no Brasil, ou há esse processo da Festa das Nações, que é esse processo positivo, né? Essa integração. Mais algum outro país você tem alguma coisa nesse sentido? Como é que ficou a tua pesquisa com relação a isso? A coisa positiva, entendeu? Para sair desse processo... Né, do processo bélico e tudo, uma pátria contra a outra. Eu participei da Festa Latina, lá na África do Sul. Então, tinha a participação das embaixadas, cada um com uma barraca de comida típica do país. Então, tinha Argentina, o Chile, o Peru, o Brasil, teve danças típicas. Então, foi bem bacana, assim. Então, tem alguma coisa assim, nesse sentido, assim, pelo menos eu participei, né, fora do Brasil. Oi. Era isso? Juliana? Gostaria de parabenizá-la pelo verbete, já assisti outros verbetes seus, são muito interessantes. Eu queria que tu desse uma posição a respeito aqui do Brain Washington. Do quê? Mas é o Na verbete. página 10, na acabativa sobre Brain Washington. É um verbete da enciclopédia que fala da lavagem cerebral relacionada aos Estados Unidos. Sim, não. Eu também já estive estudando essa questão aí, e ela não é só bem lá nos Estados Unidos, sabe? Ela acontece de uma forma muito abrangente pelo mundo afora, sabe? O modo americano de viver, né? Então, exato, inclusive, eu participando do encontro aí, a pessoa, ela tinha elegido que como o inglês americano, como se fosse a língua franca, né? Porque essa luta pela disputa da língua franca, ela já é antiga, né? Marquês de Pombal quis que o português fosse a língua única no Brasil. Então, essa questão, né, o espiritismo já quis que o Esperanto, né, fosse. Os ingleses também queriam que o inglês britânico, né, fosse a língua franca, mas o que perdura hoje mesmo é o belicismo do Brain Washington americano, sabe? Então, essa questão é muito sutil e ela realmente elege o inglês americano como se fosse o top, né? E tendo as outras línguas que têm o sotaque, que não perdem, né, o mother tongue, como sendo uma coisa errada, sabe? Então, isso aí é uma lavagem cerebral
colocada sutilmente na cabeça do povo, sabe? Então as pessoas elegem aquilo como se fosse o top, coisa mais linda do mundo, desrespeitando o mother tongue, a língua materna de cada pessoa, né? Se uma pessoa vai falar assim, ai, por que tu fala assim? Aí até fala, não, questão de língua materna, língua da mãe, né? Porque o outro, né? Um norte e o outro caipira tinha o seu sotaque, mas cada um tem a sua naturalidade do seu mother tongue, que é a língua materna, que diferencia a língua. Então, aí, esse perigo, né, de se eleger, sabe? Uma língua franca como se fosse a única, né? E tendo as outras todas como se fossem erradas, sabe? E isso é um perigo, é isso a gente vive, isso aí, sabe? A gente vive e é bem sério. É bem Washington, né? Bem Washington-latria, bem Washington-mania, bem Washington DC. Eu já li bem esse verbete aqui, eu já li e fiz reflexões muito profundas e percebi que eu já estava sendo, sabe, perseguido por causa dessa questão, né? Por causa do meu mother tongue, que é por causa do modo que você fala. Manezinho de Florianópolis, colonização, Azorian colonization. Tem esse problema, sabe? O Brain Washington, ele está muito firme aí, sabe, como é que se diz, desinstalando muita gente, muitos povos, nações e cultura, como se fosse inferior. Tá? Isso é sério, bem sério. Então era isso aí. Obrigado. De nada. Eu até coloquei a questão da bandeira americana nos filmes de Hollywood. A maioria dos filmes aparece a bandeira americana. É um tipo de simbolismo, mensagem, né? subliminar. Subliminar, Tudo bem, então? Vamos Juliana, lá? você coloca, então, nessa questão das políticas públicas, a questão da abertura e do fechadismo. E a questão do fechadismo é justificada pela defesa. E aí você coloca na questionologia, você poderia comentar, você pode ter o termo defende. Eu primeiro queria que você comentasse em relação ao Brasil, se você acha que o Brasil precisa defender mais ou não, no sentido de defender mais a própria Amazônia, defender os valores universalista do país, ou se o país é muito aberto, você acha que a postura política e diplomática do Brasil é uma postura que está sendo assistencial, ou tem algum aspecto de comércio, de venda? Depois comentar essa questionologia. Tá bem. Eu penso que o brasileiro é um povo muito bairrista, essa é a minha visão, e é monoglota. Então, essa é a minha percepção do povo brasileiro. Apesar de ser um povo muito acolhedor, o Brasil, para mim, tem um pensamento de acolhimento das pessoas, gosta muito de gente. Vem um estrangeiro para o Brasil, ele é muito bem recebido. Agora, em termos de diplomacia, eu não tenho estudado muito, não. Mas, em termos de negócio, eu vejo que o Brasil, pelo menos na África, que eu observo as empresas no Brasil, eu acho que não está muito bem, assim, sabe? Não está legal. E eu já ouvi comentários negativos com relação a brasileiros na África. Entendeu? A questão do capitalismo, do novo colonialismo capitalista na África. E o Brasil está envolvido nisso. Eu vejo que não é uma abertura assim 100% com relação ao povo de lá. Essa é a minha experiência que eu tenho, né, trabalhando lá. Então é isso. E com relação à pergunta, se você defende ferrenhamente algo que é errado, que você faz, e você prejudica outras pessoas, só porque você tem que defender sua pátria, algum interesse que você tem, defender o egão. Isso você vê muito com os ditadores, né? E isso que está acontecendo na política no Brasil, recentemente, né? A questão é que o que é errado, o que é Indefensável. anticosmoético, não interessa se é do país, se é local, se é regional, Exato. se é o estrangeiro, não interessa. Está errado, está errado. Aí ele perguntou, por exemplo, da Amazônia, né? Então, assim, tem coisas que são indefensáveis, né? Derrubada de floresta ilegal, grilagem, um monte de problema, de bobagem que tem por lá. Não importa se a pessoa é estrangeira, na minha opinião, sabe? Não importa se ela é brasileira, se ela é amazonense, se ela é estrangeira, sul-americana, americana, não interessa. Se está errado, está. Tem que ser corrigido. E, por outro lado, o que é certo, que vai ajudar as pessoas e a região, e também
assim, ótimo se for de fora, se for de... Eu não vejo essa importância tão séria, sabe, Cláudio? De, a Amazônia é nossa, vamos proteger. Espera aí, mas a Amazônia é do planeta. Vamos proteger independentemente de quem queira depredar, não é verdade? Então, quem é de dentro pode, quem não é, não pode. A questão é que, de modo geral, as abordagens ali são mais negativas do que positivas, né? É mais de exploração pela exploração e menos em prol do desenvolvimento regional, né? Mas então, também tem a questão que a Amazônia virou um símbolo também no planeta, né? Claro, só que ninguém fala da totalmente. proteção dos oceanos, né? Que hoje é uma lixeira, né? Claro. Que talvez pode ser até pior, né? Juliana. Juliana, boa tarde. Página 7, detalhismo, voluntariologia, os voluntários militares em situação de guerra, fazendo um cotejo com a página 8, paradoxologia, né? O paradoxo do voluntariado em prol da guerra e o paradoxo de a perda da vida poder significar ato heróico. Eu gostaria que você ampliasse isso, por gentileza. É a voluntariologia e a paradoxologia. Exato. Tá, porque o serviço militar é voluntário, né? Que eu saiba. Não é? Você é obrigatório. É obrigatório. Não, então você vai e você tem que ir para a guerra, né? Para defender seu país, mesmo que você é obrigatório, né? Então eu coloquei nesse sentido. Como o exército está com... Eu saiba, né, gente? Talvez esteja desatualizada. Aí não vocês sei. Colaborem. Mas como, em geral, o exército brasileiro meio que perdeu um pouco recursos, né, o próprio poder em função da queda da ditadura, eu soube que a questão de você é obrigatório, mas hoje é menos rígido do que antigamente. Porque teve uma época que era muito difícil escapar do serviço mas militar, no caso de guerra é obrigatório. É obrigatório. Você é do direito, exatamente. Né? Todos, é obrigatório. Não tem jeito. Hoje o Exército faz o seguinte, como ele não tem contingente financeiro para atender a todos que são obrigados a prestarem o serviço, né, ele tem liberado uma boa parte. Mas é obrigatório se apresentar de tantos e tantos meses, manter o endereço atualizado, tudo isso, porque é compulsório em caso de guerra ou em caso de calamidade. Mas isso agora acho que não é o relevante. O relevante é a gente colocar essa questão do paradoxo, né? Do voluntário a perder a vida, significando um ato heróico também, né? E eu acho que isso dá para a gente fazer um cotejo bom. Porque é isso que acontece, né? A pessoa ganha medalhas, né? Porque matou, porque lutou na guerra, foi herói. Agora, você sabe, não, é terrível essa condição, não tem dúvida. Agora, eu me pergunto, o que é pior? Eu não sei, eu já pensei sobre isso. Se é o voluntário ou se é aquele mercenário que vai à guerra por dinheiro, que é um recurso superadotado por algumas potências, né, em função de não quererem que os próprios habitantes, os próprios cidadãos morram nas guerras, né? Eles contratam mercenários aí, sei lá de onde. Então, nossa, eu acho essa questão tão complexa. O que é pior, né? Não sei. Mas tem gente que gosta de matar, né? Tem gente que gosta de matar. Mas, sem dúvida, né, o que está apontado aqui no seu verbete, né, Juliana? Claro, é terrível essa coisa do voluntário. No Rio tem aquele monumento, né, quem conhece lá. Sim, dos pracinhas. Tem os pracinhas, e é uma exacerbação, né, um ufanismo com aquilo. Mas o que chama a pessoa é a defesa da pátria, o nacionalismo, é aquele sentimento exacerbado de estar fazendo algo pela humanidade. Né? E, na verdade... Matar não é fazer algo bom pela humanidade. E mais né? um detalhe, né? Os que prestam o serviço, né? No Exército, Marinha, Aeronáutica, tudo isso, eles são submetidos a condições irracionais. Né? Eles sofrem abuso moral, físico, né? Para estarem aptos a defenderem um país,
para defenderem uma causa. São esses questionamentos que precisam ser feitos. E o mais difícil é a questão da mulher que está hoje, né, inserida nesse processo também, né? Ela exigiu tanto seus direitos para poder participar e exigiu de uma forma mais doentia, patológica, né, de estar no serviço militar enquanto mulher. O pior é o recrutamento de crianças. Também. Né? Esse aí é criança terrível. carregando bomba, aquela coisa, arma, matando. Né? Agora, tudo bem aí, Sueli? Podemos ir? Ô, Juliana, agora você poderia aprofundar a frase enfática? Eu penso que enquanto houver a defesa da pátria, da fronteira política, e não tiver um abertismo consciencial, não tiver a mega fraternidade entre os povos, acho que vai dificultar a implantação de algo maior, como o Estado Mundial. Então, penso que uma revolução nesse sentido, de amor pela humanidade, seria o início para a gente começar a trabalhar um pouco a cabeça das pessoas e eliminar essa questão da pátria, de guerra, porque isso é um entrave para a humanidade. Com certeza, sem dúvidas. E agora na fatologia, também na página 7, terceira linha de baixo para cima. Considerando o direito do indivíduo à cidadania garantida pela Declaração dos Direitos Humanos, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de se conceder cidadania aos animais não humanos. Como? Não, ele é uma hipótese. Um leão que nasceu na África do Sul. Por exemplo, os animais aqui que não acho que eles não precisam disso, né? Será, Juliana? É para viajar de avião para ir para outro país? Não, eu penso que... Eu acho que, no caso, a pergunta dele é sobre essa questão mais dos direitos humanos, sabe? Do Estado cuidar, dar alguma atenção aos animais. Por exemplo, aqui, vamos falar aqui bairristicamente quase, né? Não, nem tanto. Dos animais aqui soltos e abandonados Claro, isso vem de alguma pessoa física, em geral, né? O erro já começa por aí, a falta de educação, de cultura e tal. Mas não tem, assim... Os animais ficam perdidos e soltos, morrendo à míngua na rua. Assim como as pessoas. Então, a pergunta dele é... essa questão, porque a hora que tem a concessão da cidadania, de certo modo, já gera uma obrigação maior do Estado. Eu entendo assim, né, em relação àquela Eu achei criatura interessante ali. a questão. Começa a se pensar no direito dos sub-humanos, né? Mas não tem Eu a acho sociedade interessante protetora que dos animais. é uma coisa que não é muito bem pensada ainda, Mas tem a sociedade a protetora dos tendência animais. Né? Mas a sociedade protetora nem sempre consegue dar conta, né? Alguma coisa menor e tal. Mas só para vocês entenderem a pergunta, para clarear aqui, esse nosso amigo, ele escreveu um verbete, ele vai defender, eu acho que o verbete dele, se não me engano, está pronto. Sobre o direito dos pré-humanos. Para direito dos pré-humanos, uma coisa assim. Entendeu? Então ele está... Fica aí o debate no ar e a gente aguarda o seu verbete, aguarda a sua defesa, né, Juliana? Para ajudar aí nos debates. Ele pode usar na remissiologia esse verbete. Pode, da claro. Eu queria te perguntar ali na parafatologia ali, você cria primeiro as manipulações conscienciais de mega-sediadores, que você pode falar sobre isso? Sim, eu penso que a questão dos mega-sediadores também incitando o holopensene da pessoa, né? Ele pode estar agindo ali, de certa forma, te instigando a cometer alguma coisa em prol da pátria. Eles podem fazer qualquer coisa, né? E aí tem uma ali, deixa eu ver aqui. Eu queria saber dessa daqui, às vezes já foi falado, mas é a cidade de Orânia, África do Sul, enclave mantenedor do orgulho das tradições africanas. Você já foi lá? Como é que é? Não, eu não fui ainda lá não, mas 97% da população é branca
Quem faz os serviços gerais de limpeza, de jardim da cidade, são pessoas brancas. Se fala o idioma africâner, diferente das outras cidades, onde os negros é que fazem esse tipo de trabalho mais simples, vamos dizer assim. E eles têm estação de rádio, têm a própria moeda, e eles mantêm as tradições africanas. As tradições africanas. É do povo africano, o branco africano, sul-africano. Em relação à pergunta anterior do nosso colega pesquisador, que falou dos animais apátridas, né, que ele se preocupa, né, eu acho que a razão de ser do Estado, a razão de ser da pátria, é um Estado democrático e desburocratizado. Se você vai fazer uma espécie de... Aí eu trago um debate para você, que você está colocando esse tema. Se você institucionalizar, botar o animal lá com a pátria do Brasil, outro com a pátria do Paraguai, outro com a pátria da Argentina, para resolver o problema social aqui de Foz, que é 50 mil animais nas ruas, Cascavel são mais 50 mil animais perdidos nas ruas, eu acho que isso vai burocratizar mais. Eu não sei o que você acha. Porque o sentido do Estado é organizar, trazer soluções e não trazer problemas. A gente já tem um problema do pai que abandona o filho, daqui a pouco você vai criar um problema do dono que abandonou o cachorro, que vai ficar assediando o cara por causa disso. Eu acho complicado, mas, por exemplo... A proteção dos animais. Se o Estado também se responsabilizar por todo animal jogado na rua, todo mundo vai querer jogar um animal, se não quiser mais. E o Estado que se vire? Também acho que é complicado. Aí seria a função, na verdade, de não se responsabilizar. Responsabilizar Exato, o dono. Então, o cara tem um cachorro, ele tem que, vamos dizer assim, se ele tiver cadastrado, está lá. A pessoa está cadastrada, entendeu? Se o cachorro aparece, sabe quem que foi. Então é diferente, não é? Às vezes é um negócio que vem, de certa maneira, organizar para ter uma lei melhor para a situação. Aí, se o colega aí que fez a pergunta quiser mandar mais alguma escrita sobre isso aí, para o debate aí, que mande aí, vale a pena. Mas vale a pena a Juliana falar o que mais que ela Uma tem. coisa que eu pensei, se os animais têm direitos, por que eles não têm direito também à saúde? Não é o caso de criar hospitais veterinários públicos? Porque isso não existe. E muitas pessoas não levam o animal no veterinário porque não tem condições. Às vezes a pessoa nem vai no médico e leva o cachorro no veterinário. Eu acho que é por aí também. A gente tem que ter uma indústria que fatura com isso, e que o cachorro vai e volta, e o pessoal não, vai falar, não, vamos dar um gás no cachorro. E aí você fica com aquele cachorro com leishmaniose, com vetor de assédio, e você não sabe, e a pessoa também não tem nem como cuidar da família dele, vai cuidar do cachorro, porque ela... Então, acho que a solução... Mas tem campanhas públicas de vacinação antirrábica, já é uma coisa boa, Eu acho que essa ideia da Juliana de fazer um veterinário público, ou mesmo uma saúde pública, eu acho que é mais... O Estado tem que pensar isso. Não talvez pela questão da pátria, não sei, pode ser também. Que no fundo vai consolidar aí no Estado. Faz parte da sociedade. Faz parte, Mas, enfim, esse tema é super polêmico, né? Porque tem a velha comparação, vocês colocaram aí, né? Não tem saúde para os humanos e... A gente vai ter saúde Eu sou suspeita, viu, Roseli? Porque eu acho que todos somos consciências. Então, a gente tem que se virar para dar saúde para todos. Eu concordo, mas se você abre em algum momento tem que priorizar, né? Posso colocar um pouquinho mais de polêmica? Essa semana, em Foz do Iguaçu, né, estão regulamentando a questão de atendimento aos animais de rua, tudo isso para castrar, né, e vacinar. E, ao mesmo tempo, houve um pedido numa rede de televisão para atender um cachorro de um senhor, que o cachorro foi mordido por um outro dele e ficou com problemas na pata, né? E essa cirurgia custa R$10.000. Porque nós não temos hospital público veterinário, como tem São Paulo, Rio, Brasília. Né? E aí se solicitou, né, quem poderia fazer essa cirurgia. E um veterinário aqui de Foz se prontificou a fazer. Né? Quer dizer, você veja, uma cirurgia de um animal, R$10.000, né, para resolver um problema de uma pessoa que não tem condições financeiras nenhuma, nem de manutenção do próprio animal. Né? São questões éticas, são questões, são dilemas que a gente precisa pensar também para os sub-humanos, para os pré-humanos. Né? Certamente.
Agora vamos voltar aqui especificamente, mais especificamente, né, Juliana? A gente tem aqui na pensenologia, na terceira linha, página 6, ele diz: gostaria que você relacionasse os ectopensenes com o tema do verbete. Em seguida, também ele pergunta sobre a honra ectópica, né? Ectopensene, honra ectópica em defesa da pátria. Estão relacionados porque aquela honra, vamos colocar assim, nosográfica, né? Ela tem honra de ter Deslocada, matado, né? deslocada. Os pensenes deslocados, os pensenes nosográficos. Então, aquela questão que eu coloquei do herói de guerra, né? Que ele ganha medalhas por ter matado, né, o maior número de soldados possíveis, né? E muitas vezes matou também civis, né? Então, é nesse sentido. Ele até pergunta também, junto essa questão da... se você poderia exemplificar o orgulho em ser herói à custa da desonra de milhares de consins. Uhum. O orgulho em geral, né, o exemplo é o soldados. filme do American Sniper. Se ele não assistiu, eu recomendo assistir. É muito interessante. E é baseado numa história real de um sniper americano. É muito interessante. Agora, Juliana, na trinomiologia, página 8, segunda e terceira linhas. Você, por favor, comente o trinômio interiorose, apriorismose, neofobia. E o trinômio interiorose, bairrismo, monovisão. Eles são mais ou menos próximos. Aquela pessoa que nunca saiu da cidade dela, ela só enxerga as coisas boas dentro daquele meio dela, ela não tem abertura para coisas novas. E a outra é interiorose, bairrismo. E eles são mais ou menos parecidos. Essa questão da pessoa não sair do lugar e ela fica com uma monovisão. Ela não tem um universalismo, um pensamento mais aberto para coisas novas. Como? Quer perguntar? Uma sugestão de colocar no verbete, que é falado dos ciganos, né? Então, ciganos nomadismo? É o processo, mas eles muitas vezes são chamados assim, o povo sem pátria. Então, de repente, não sei, na coloquiologia, em alguma outra estação, mas até o modo do entendimento deles dessa condição, né? Que é um povo que entende-se sem pátria, sem nação, né? Até certo ponto, em algumas questões, uma visão universalista. Em algumas questões, eles têm alguma questão nesse sentido. Não sei se universalista não, porque eles têm uma cultura também que tem umas coisas meio esquisitinhas. Mas uma delas Exato, é essa questão de não se considerar dono de terra nenhuma, assim, né? Mas muitos desrespeitam as leis do local que estão também. Eu já vi isso também. Eles desrespeitam as leis locais também. Eu já vi isso também. Tem programa de televisão que mostra os ciganos, eles criam muita confusão, briga. Deles é complexo o código deles, né? Não é. A gente tem um verbete, né? Eu considero que cigano, no caso, é o tema central neutro, né, gente? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Não pode ficar, né? Mas ele está bem dentro dessa questão, povo sem pátria, né? Você pensa então, tá, Juliana? Você quer colocar? Agora a gente tem, agradecemos aí a sugestão do nosso amigo. Agora aqui na paradoxologia, Juliana, na página 8, segunda linha, você poderia expandir o paradoxo de superioridade significar nível antievolutivo inferior? O paradoxo de superioridade. Paradoxologia, segunda linha, página 8. Assim, aqui eu coloquei pensando no ditador, que ele se acha superior a todo mundo tem que seguir a regra dele, e isso até para determinados países. Por exemplo, os Estados Unidos, o exemplo que o colega estava dando de que eles se acham que têm língua superior e que não respeitam as línguas de outros povos, né? Então, eu coloquei nesse sentido aqui. Que, na verdade, ninguém é superior a ninguém ou inferior a ninguém. Cada um está evoluindo dentro do seu melhor, né? Dentro do nível de cada um. Não está ligado. A língua materna é uma questão que precisa sobrepairar e, como é que se diz?
ser valorizada. Valorizada, porque o estudo da língua franca é uma coisa que todo mundo tem interesse, né? Porque o monolinguismo é um problema do tradicionalismo, que não deixa de ser uma priorismose, que é uma limitação cultural. E as pessoas aspiram por mais cultura. Aí vão partir para a língua, uma outra língua. Então, a questão também de procurar outra língua é eleger a língua estrangeira, que entra aqui, cai aqui no Brin-Washington, né? Como sendo uma língua superior à língua materna, sabe? E a língua materna, ela precisa ser valorizada, respeitada, porque se não tiver isso aí, é uma guerra. Isso já é uma guerra. Essa é uma estratégia linguística perigosíssima para desinstalar as pessoas e as minorias culturais. Então, tem que ser repensada realmente, sabe? A questão do respeito da língua materna, né? E a valorização e a diferença cultural. Obrigado. Nada. A gente concorda, né? É A questão importante da falta de respeitar. respeito não demonstra um nível evolutivo superior ou que ele seja, sei lá, um serenão evolucionário. Né? O respeito é o mínimo, né, com o outro, né? Agora, essa questão da imposição da língua estrangeira, preponderante, do país mais desenvolvido. Não é bem assim, né? Não é. A questão é que, por outro lado, também, claro, tem um belo paradoxo aí, né? Por outro lado, também é interessante a gente ter línguas mais universalistas, entre aspas, universais, entre aspas. Porque o inglês é uma que língua de favoreçam negócios. a linguagem, a comunicação entre os povos, né? Mas, em geral, então tem esse outro lado que também tem que ser visto, né? Mas, em geral, o americano é monoglota, ele mal fala. Mas por quê? Ali ele já considera que a língua dele é a principal. E acho é que a todo mais mundo séria, tem que mais entender importante, dele. Esse é o problema, né? Agora, a gente tem uma pergunta aqui sobre projeção. Professora Dulce, se existe projeção astral, como isso pode ajudar para o desenvolvimento intelectual? Há casos de polímatas que se tornaram instruídos, como são, devido a sessões projecionistas? Olha, claro que a projeção astral existe, a gente chama aqui de projeção para fora do corpo humano, projeção lúcida. E se você não conhece, na Conscienciologia tem um tratado proposto pelo professor Valdo Vieira, é uma ciência, né, uma neociência, que é a projeciologia. E justamente a base da projeciologia é a autoexperimentação, é a autopesquisa. Então não adianta aqui eu falar para você, olha, a projeção existe sim, isso está fora do nosso... A gente até fala, olha, projeção existe, eu já experimentei, mas a gente não vai querer convencer você que existe. É importante você buscar ter suas experiências pessoais e, enfim, a gente sabe que na própria Conscienciologia tem várias instituições, no caso tem o IIPC, você mora em Pernambuco, né, tem Intercamp também, que são instituições voltadas para o estudo, para as pesquisas da projeção lúcida. Então, tem cursos, tem técnicas que você pode desenvolver e você pode procurar nessas instituições. Agora, voltando à sua pergunta, se há caso de polímatas que se tornaram instruídos, como são devido às projeções, das sessões projecionistas, como você chamou, a gente desconhece esses casos, né? Eu particularmente penso que é pouco provável a pessoa se tornar polímata em função de projeção. Mas a gente sabe o quanto que as projeções podem contribuir para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento evolutivo em geral, inclusive, é claro, o desenvolvimento intelectual, né? Então, por exemplo, tem casos de projeções, a própria projeção por si só, ao propiciar ao projetor lúcido
experiências e autovivências que vão fazer parte de um pacote de autopesquisa, de autoconhecimento, isso por si só já vai deixando a pessoa com uma bagagem intelectual melhor. Ela começa a ter uma expansão maior de outras maneiras de se manifestar, ela consegue constatar a existência de novas dimensões, né, que não só a dimensão intrafísica. Então, isso por si só já aumenta, ela já vai tendo mais polimatia. Você concorda? Uma coisa é uma pessoa, é um cientista intrafísico. Que a gente está falando aqui de pátria, né? A Juliana até colocou do Soma sendo a pátria da consciência. E uma coisa é a pessoa fazer as suas pesquisas e ter a sua polimatia considerando apenas a dimensão intrafísica. A outra coisa é o polímata multidimensional, realmente cosmovisiólogo, aquele polímata que tem uma vivência de outras dimensões, que tem parapsiquismo, que consegue minimamente que seja tirar partido dessa vivência multidimensional. Já cria um outro patamar, não é, para a pessoa. Então, a gente pode considerar, sim, que há casos de polímatas que tiveram a ampliação da sua polimatia com o emprego da projeção lúcida. E aí a gente convida você a fazer uso da sua projetabilidade, que a gente sabe que todos nós podemos, e tem inúmeras técnicas para isso, para que você possa aumentar aí a sua bagagem intelectual, a sua bagagem cultural. A gente tem casos também de pesquisas bem específicas, né? De idas a bibliotecas, de idas a outros ambientes extrafísicos, de contato com ambientes de conhecimento maior. Por exemplo, se você tem a experiência de uma projeção a uma comunex mais evoluída, que a nossa comunidade aqui em geral intrafísica, ou aquelas comunexes que são comunidades extrafísicas, né? Que lidam com assuntos mais avançados. Por exemplo, aqui na região de Foz do Iguaçu, a gente tem a Comunex Interlúdio, que ela é muito conectada com a Covenópolis, aqui nossa, né, nossos estudos. Então, a Comunex Interlúdio, ela tem um papel muito sério hoje em dia em relação ao planeta Terra, de preparar as pessoas no processo de reurbanização, para elas ressomarem de novo. Então, imagina o nível de intelectualidade, de mental somaticidade desses amparadores, dessas consciências extrafísicas que estão ajudando nesse processo. Então, uma mera projeção que a gente faça de visita a essa comunex, nossa, o que amplia aí de conhecimento, de intelectualidade, de polimatia. Então, a gente precisa pensar grande, né? Pensar na projeção, desde as nossas autopesquisas, de resolver as nossas problemáticas pessoais, até, por exemplo, aquela pessoa que não tem certeza, que desconfia, que não sabe se realmente existe essa tal de projeção astral, enfim, de projeção. Por exemplo, ela ter essa meta de ter uma projeção que comprove isso para ela, né? Você pode ter uma projeção, sair do corpo e ver o seu corpo físico dormindo, deitado, e você ter lucidez de perceber e ter certeza que você é mais do que aquele corpo. Isso comprova para você que existe a projeção, né? Então, é por aí. Dulce, tem um caso em Minas Gerais, ele é conhecido pelo Galinha Tonta. Galinha Tonta, o apelido dele. O nome dele, agora eu esqueci, se procurar pelo apelido, encontra. Ele teve projeções durante a infância e ele aprendeu inglês, alemão e japonês. Projetando? Só que ele dá o nome de sonho, né? E ele relata que... Essa experiência é boa. E ele relata que crianças vinham, porque na época ele era criança, crianças vinham e ensinavam a ele o idioma.
Mais tarde, ele foi fazer um teste, né? O pessoal começou a testar para ver se ele falava realmente o idioma, se ele lia realmente o idioma, e os professores que entraram em contato com ele confirmaram que ele falava direito japonês, E inglês ele e alemão. relembra das projeções? Ele lembra das projeções. Ah, que bacana, esse caso é ótimo. É lá em Minas Gerais. É interessante. É um caso... Cara, procura no... É porque Galinha tem Globo Tonta Repórter. é ótimo. Olha, para tem você coisa então, assim, sabe? procura esse caso aí de Galinha Tonta. No blog Encontro Poliglota tem Tem postagem esse caso. sobre ele. Né, Alba, dentro dessa questão do poliglotismo, a gente sabe também o quanto que tem inúmeros casos de pessoas que têm rememoração de projeções ajudando a pessoa a estudar alguma coisa. Ou porque ela vai fazer um exame, ou vai dar uma aula de conscienciologia, vai fazer alguma prova. Então, a gente tem vários casos, né, realmente de... No fundo, claro, está aumentando a polimatia, né? Agora, não pode ser só isso, né, gente? Tem que ter um empurrãozinho intrafísico, tem que estudar, né? Não pode achar que, vou ter projeção e vou passar no vestibular. Não é assim. Oi, eu fiquei com uma dúvida. Aquele G ali, por quê? G? O G. Juliana. G de Gaia, de Juliana, né? Não, esse G aqui é o seguinte, a gente tem as letras dos verbetógrafos para ler a mini biografia deles. Então tem todas as letras. Hoje é o dia do G, da Juliana. Entendeu? Ok. Seu dia vai ser o T. Ô, Juliana. Juliana com G, ela. Parabéns aí pelo seu verbete. Você cita aqui na filmografia, filme Terminal, que fala da história verídica de um iraniano que ficou muito tempo preso no aeroporto de Paris em função de um golpe de Estado. A gente sabe que vários países na África passam por problemas sérios políticos e de golpes de Estado também. Eu queria saber se você já passou por alguma experiência ou tem algum conhecido que já ficou preso em aeroporto em função de alguma questão mais séria na África. E se você puder falar também um pouco da sua experiência de vida lá, se você foi bem recebido como estrangeira, como é que é a questão da xenofobia lá no país que você vive. Bom, eu passei pelo golpe de Estado no Mali. Então, em 22 de março, estourou o golpe de Estado e eu tive que ser evacuada. Eu estava numa área um pouco remota no país, na região oeste, onde tem as minas de ouro. Então, eu peguei o avião número 3, segui até Bamako, para registrar a saída do país e fui até o Senegal. Não pude entrar no Senegal porque eu não tinha visto. Então, eu permaneci no aeroporto do Senegal, onde meu passaporte ficou retido pela polícia. Fiquei numa sala VIP, que só tem nome de VIP, porque não tinha nem água na torneira do banheiro. E fiquei até as 3 da manhã esperando ser conduzida pelo policial senegalês até o check-in da companhia aérea para eu poder sair, pegar o voo para Paris e depois seguir para o Brasil. Então, essa foi a minha experiência. E nos países africanos que eu estive, eu fui bem recebida. A questão da xenofobia, eu não sofri nenhum ato violento, nem um ato assim discriminatório, mas você sente o holopensene, ele fica carregado. Então, te afeta nesse sentido. Você tem que saber conviver dentro daquele holopensene e trabalhar as energias e tratar as pessoas da melhor forma possível, não reagir a nenhum ataque. Mas, felizmente, eu nunca tive nenhuma experiência nesse sentido de violência. Só foi essa questão de ser evacuada do Mali na época do golpe de Estado. Né? Tudo bem? Agora, Juliana, na fatologia, terceira linha, você poderia relatar a manipulação da massa humana impensante? Sim, a questão do patriotismo. Né? Veja os Estados Unidos, manipulam as pessoas, e isso é um tipo de lavagem cerebral. Né? As pessoas defendem algo sem ter nenhuma autocrítica. Agora, Juliana, gostaria de saber qual a sua opinião sobre a imigração ilegal de povos africanos pelo mar Mediterrâneo, causando milhares de mortes de um povo que está fugindo de guerras e misérias.
Olha, infelizmente o que está acontecendo é triste. Eu entendo o desespero das pessoas procurando uma vida melhor. Muitos países africanos não oferecem condições humanas básicas de viver, de sobreviver. E eles desesperadamente procuram um melhor lugar. E eles veem na Europa esse lugar. Só que a Europa, infelizmente, também está passando por uma crise. Os governos africanos não estão fazendo nada para conter essa população, porque não é só um problema da Europa, é um problema também do país de origem da pessoa, que não oferece condições de educação, saúde e emprego para elas. E isso está criando um movimento. Os africanos chegam na Europa sem nenhuma qualificação, com a roupa do corpo, e que sofrem preconceito, discriminação. E isso gera um outro problema social na Europa também. E criam vários problemas. Então, assim, eu entendo a imigração, mas isso também tem que ser contido. Não pode, do jeito que está, não pode ficar. As pessoas estão morrendo. Então, assim, é um caso complicado. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas tem que envolver o país de origem. Porque a causa tem que ser combatida, que é a falta de emprego. As pessoas não têm o que comer. Não têm talvez a condições de saída vida humanas decentes, né? Talvez a solução seja pela ajuda ao país, né? Mas tem que ser uma ajuda efetiva, não doação. Tem que criar condições de emprego, educação, saúde, e isso é algo a longo prazo. Não é algo a ser resolvido a curto prazo. Não vai. Agora, esse problema, nossa, é um problema muito sério, né? E aí a gente percebe bem claramente essa questão das interprisões, né? Do holocarma das nações. Exato. Justamente a Europa, que massacrou tanto a África, agora lidando com esse problema, né? Então, tem que pensar. Agora, ele pergunta também, qual a sua opinião sobre a xenofobia demonstrada pelas autoridades europeias? Pois é, esse problema que se gera. Chega um africano lá, ele não tem onde trabalhar, começa a roubar, cometer crimes, e isso vai criando um preconceito em torno de uma população, que às vezes a pessoa faz aquilo num ato de desespero. Não tem o que comer, não tem onde morar. E esse é um problema muito sério, e cria uma xenofobia. Tem que ver até que ponto também isso não acontece perto da gente, porque no Brasil vieram muitos haitianos recentemente para cá, né? Exato, dormindo nas ruas, né? E aqui vai começar também a ter preconceito contra haitiano? Né? É complicado. Tem essa questão também. Já tem, só um pouquinho, com relação aos haitianos do Brasil, eu vi um programa que eu achei muito bom da Band, colocando já essa questão. Mas eu achei assim, legal a postura do repórter, né, da Band, porque ele colocou defendendo o haitiano. Vamos dizer assim, que ele foi muito maltratado num posto de gasolina, não sei se mais alguém viu essa reportagem. Então, no Brasil também já está, vamos dizer assim, então nós temos que trazer para nós aqui também o que a gente pode fazer, entendeu? Como já para melhorar essa questão com relação aos haitianos, porque seria mesmo o caso da África também, né, que sai e vai discriminado. Mas está aí na nossa porta também, Exato. a gente tem que pensar. A gente teve um depoimento aqui de uma verbetógrafa, no caso, que ela é paraguaia, mas nasceu no Paraguai, morou no Brasil desde criança, e ela relatando o preconceito que tinha pela maneira que ela falava, com sotaque. E que então ela tomou como um desafio ela falar o português. Hoje em dia você não tem menor, nem desconfia que ela não é brasileira, pelo sotaque. Então, isso é bem sério, né, Ana? Porque, assim, a gente fica também exportando muito problema. Mas aqui no nosso quintal também... Exatamente. Tem Cascavel aqui, que é próximo aqui, né, 100 e poucos quilômetros aqui, Cascavel já está cheio da construção, os haitianos. Então, a gente também tem que... e a gente aqui morando na tríplice fronteira, né, a gente lida muito com essa questão, né? Além dessa questão que a Ana falou, do simples trato, né? Eu li uma reportagem sobre colombianos e haitianos, e eles dizendo que o brasileiro acha que eles são os novos escravos aqui. Então, o emprego deles, né? Que eles não precisam ter nenhum tipo de direito, que trabalhou, não trabalhou, ele pode pagar ou não a pessoa que trabalhou, então manda embora de qualquer jeito.
A gente vê muitas condições das pessoas que estão morando, todo mundo né, apinhado em cabeças de porco aí, então não é só o trato. O trato eu também, eu sou brasileira e sofro preconceito aqui. Não é só o trato, é questão de base, assim, mínima, né? Isso estava acontecendo com os bolivianos em São Paulo também, né? Trabalhando na indústria têxtil, né? Também morando em cômodos cheios de gente, né? Agora, professora Juliana, você poderia explicar melhor a sua posição? Pois, se o brasileiro é bairrista, como pode ser acolhedor com o estrangeiro? Eu falo bairrista no sentido de defender as coisas do Brasil, de ser monoglota. Porque você chega, por exemplo, vou falar dos africanos, eles são poliglotas. Tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele morava no meio do nada, ele falava francês e inglês, mais a língua local dele. E o brasileiro, ele já tem um pouco, a minha visão de que ele é monoglota e tem essa dificuldade, por exemplo, com o idioma inglês. E eu vi muito isso. Mas o Brasil, ele é acolhedor, sim. Não tem como dizer que não é. Você sabe que, eu lendo essa pergunta, eu lembrei da cidade, eu sou do Amazonas, né? E eu observei muitas vezes isso com alguns colegas meus que eu considero pouco bairristas, no sentido de darem muito valor àquela região, sabe? É aqui, o celeiro do mundo, e é coisa bairrista mesmo, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também tem um acolhimento muito grande aos estrangeiros. E lá, principalmente, em função da Zona Franca de Manaus, no caso, que foi todo o desenvolvimento tecnológico e tal, de um distrito industrial, e que houve um êxodo muito grande de estrangeiros, né? No caso, há muitos anos, desde a década de 60, mas era bem esse binômio. É um paradoxo, paradoxo, quase, né? mas Quase não é negativo. Um paradoxo. Não é negativo, porque acolhimento é algo positivo. Eu conheço pessoas que se criaram na África do Sul, moram lá há 30 anos e não se consideram sul-africanas, porque elas disseram, eu não me sinto acolhida. Eu não me considero sul-africana. É diferente de pessoas que já moraram aqui meia década e que se consideram brasileiras. Agora, professora Juliana, sobre a pátria dos nossos antepassados, pois no Brasil a maioria descende de povos fora das Américas, do ponto de vista pesquisístico, poderia comentar se vocês acham interessante ir ou visitar ou conhecer os países ou cidades de origem familiar? O que você pensa, Juliana? Por exemplo, a minha família, eu não sei... tem pessoas que têm, minha família é italiana, veio da região norte da Itália, eu tenho primos na região da Itália. Eu tinha uma tia que ela tinha parentes na Itália, ela visitava, ela tinha um relacionamento, mas no meu caso eu não tenho, eu não sei. Né? Mas se eu tivesse, eu gostaria de visitar, eu acho interessante, eu acho que daí vai de cada caso, né? Se a pessoa tem ou não interesse em visitar, né? Agora, dentro disso também entra a pesquisa serexológica, né? Se a pessoa tem interesse, se ela desconfia que mora em determinado país, ou se ela tem afinidade, da pessoa ir lá pesquisar, de repente ela descobre alguma coisa, né, que vai ajudá-la, né? Agora, só complementando essa pergunta, e depois a Laura pergunta, ainda sobre a pátria dos nossos antepassados, qual a sua opinião sobre esse processo bem comum no Brasil das pessoas descendentes de países europeus tirarem o passaporte e nacionalidade daquele país? Olha, esse é um direito que a pessoa tem, por que ela não vai tirar? Eu conheço pessoas que que a mãe é portuguesa, o pai é argentino e ela nasceu na África do Sul. Então, ela tem os 3 passaportes. Eu acho isso um privilégio. Né? Eu acho um privilégio. A pessoa viaja o mundo inteiro, não precisa quase de visto. Então, eu acho bacana. Se a pessoa tem direito, se eu tivesse algo nesse sentido, eu iria atrás. Da dupla nacionalidade, né? Oi. A minha mãe, ela morou na Angola, né, durante 6 anos, mais ou menos. E nós somos do Amazonas. E ela sempre comenta que os africanos, eles gostam muito dos brasileiros, né? Eles gostam da novela brasileira, da moda brasileira, eles começam a imitar. E eu queria que você, através da sua experiência, comentasse
essa afinidade que o africano tem com o brasileiro, como se fosse um modelo assim para eles. Olha, eu conversei com um moçambicano e eu estava especificamente falando sobre as novelas brasileiras. Eu disse que eu não assisto. Que para mim novela lavagem cerebral é capitalismo, vendendo esmalte, roupa, vendendo marcas e criando novos vocabulários. Aí ele falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou assim, mas em Moçambique, que a gente tem um governo, a gente teve guerra aqui por muitos anos, e agora tem esse governo que a gente só vê corrupção, só vê violência, só vê pobreza. Quando a gente assiste a novela, aquilo é um alívio para a gente. A gente se sente bem, aquilo é uma diversão para a gente. Então, traz diversão para eles. Então, isso que eu ouvi do moçambicano. Agora, o angolano, eu sei que tem angolano que vai para a África do Sul, que só fica em determinado local se tiver a Rede Globo, porque quer assistir novela. E eles são fissurados em novela, copiam tudo, querem vir para o Brasil, querem falar igual brasileiro. E isso é desse jeito mesmo. Você vê a responsabilidade então, tem das coisas, emissoras brasileiras. Estou falando. Só mais uma pergunta. Não é? Esse que a gente tem que, quando a gente fala das novelas, tem que pensar nisso. É o mundo inteiro, né? O Brasil está sendo... Mas eu nunca pensei no lado positivo, de trazer alguma alegria, né, para as pessoas, né? Agora, Juliana, na fatologia, quinta linha, de baixo para cima, a segurança íntima de retornar ao próprio país após longo período em outros países, ou outro país. Poderia comentar qual a lógica desse sentimento? Às vezes você passa um período muito longo, por exemplo, no meu caso, a primeira vez que eu saí do Brasil, a primeira vez que eu passei assim um período mais longo fora do Brasil. Quando eu voltei para cá, foi um alívio tão grande, foi tão bom ter voltado. Conversar meu idioma, rever minha família, comer a comida que eu gosto, ir nos lugares que eu gostava de ir. Aquilo para mim foi um alívio, então é conforto nesse sentido. E tem muita gente que é assim, que sai do país, viaja, mas não vê a hora de retornar. O melhor da viagem é voltar para casa. Agora ela pergunta se isso tem relação, que essa sensação de alívio, se tem relação com algum medo do desconhecido. E ela até coloca assim que isso ocorre assim, eventualmente, até você indo a um país aqui do lado, muito próximo. Pode ser também, né? mas no meu caso não foi não. O meu foi de conforto, de segurança. Que no fundo é essa questão do medo, não tem a ver, né? Do medo do desconhecido. Porque às vezes você fica sozinha num lugar, não tem ninguém que fale seu idioma. Eu passei por isso em várias situações. Mas com o tempo fui me acostumando. Hoje já não me importa, isso já não faz diferença mais para mim. Agora ela faz uma pergunta assim, se fizermos analogia com o retorno à nossa paraprocedência, a lógica, o motivo seria o mesmo, assim? Entendeu? A paraprocedência e a procedência, depende de que paraprocedência você veio. E se for melhor ainda. Sofrer um upgrade, né? Mas é interessante essa analogia, né? Pátria para procedência. País natal, enfim. Agora, professora Juliana, hoje vemos no Brasil uma saída intensa de pessoas qualificadas brain drain. Pessoas qualificadas? Brain drain, o que é isso? Em função, não sei, gente. Em função da crise econômica que vivemos, será que é drain? D-R-A-I-N. Drain. De dreno, dreno de cérebros, drenagem de cérebros, deve ser isso. Em função da crise econômica que vivemos sem nenhuma solução à vista. Até que ponto seremos afetados futuramente por essa perda irreparável de intelectuais para fora do nosso pobre Brasil? Podemos ter esperança para o nosso futuro como país? Ralo de cérebros, né? Essa perda dos intelectuais. Aí eu já não sei, eu acho que vai depender, porque eu acho que não é todo mundo que tem condição de sair do país e conseguir um emprego, muita gente sai legalmente, desesperado. Eu acho que tem que ponderar um pouco, não fazer nada no desespero, né? Mas eu não sei, eu espero que não, porque a coisa hoje está desanimadora, né? De um ano para cá, a situação do Brasil realmente complicou. Agora, essa saída de cérebros, né,
também isso é interessante. Eu não sei, eu vejo isso como mais como minoria, não é tão, não sei se isso é tão sério assim, não sei se tem alguém aí com mais informação. Agora, uma coisa é fato, né? O que o Brasil realmente precisa investir mais é nos cérebros, de modo geral. A gente sabe que os investimentos em educação, em geral, continuam bem difíceis, né? Bem abaixo do que deveria ser, não é verdade? Então, desde a questão da educação fundamental até a questão da pesquisa, né? O Brasil é muito pobre ainda em pesquisa e lógico, tem muita gente muito boa, muito inteligente que vai para fora e se dá muito bem por lá, né? Porque aqui realmente não tem condições, dependendo do tema, do assunto. Mas eu não sei, eu tendo a ver não como um problema de ralo de inteligência, mas de realmente uma perda geral para o país. Mas o importante também é que a pessoa faça bem para a humanidade em qualquer lugar que ela esteja, Às vezes aquilo que é para acontecer na vida dela, ué. Às vezes é verdade, relação com a Proexis dela, né? Às vezes aquilo é para ela. Às vezes, se ela realmente for muito boa, assim, ela vai fazer um bem para a humanidade em geral, independente do país. E às vezes não dá para fazer aqui, mas pode fazer em outro, né? E é uma coisa para pensar, né? Apesar de ter muita saída, tem também muita gente grande até, né, em termos de influência, tipo o Nicoleles, que está fazendo maior força para manter muita gente aqui. O pessoal, é verdade. Né, assim, eu digo grande, né? Que eu digo, não é que assim ele também é o cientista mais importante do mundo, mas eu digo de influência, de possibilidade de ter uma voz, sabe, força política, movimentar alguma coisa. É um nome internacional, né? Um renome internacional ele tem. E uma autoridade, né, já internacional. Você quer perguntar? Até essa questão aí, bem ilustrativa. Eu tive na Argentina pela primeira vez em Buenos Aires, e na Casa Rosada tem os prêmios Nobel da Argentina, que são vários. Tindatuba tem prêmio Nobel, Chile tem prêmio Nobel, Brasil não tem prêmio Nobel, nenhum. Né? E isso aí me chamou a atenção. Mas a minha pergunta era a seguinte: será que esse fato do Brasil ser um grande laboratório de miscigenação e acolhimento, que a gente de fato é acolhedor, e ter vários intelectuais exaltando isso, me veio à cabeça aqui Gilberto Freire, Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro, da Mata, será que isso não se tornou um instrumento de demagogia? Não entendi. Você pode repetir essa pergunta? Em que sentido? No sentido de que falam o Brasil é acolhedor. Aí vem criminoso, vem o italiano, vem lá o outro lá, e vem prostituta, vem o processo da formação do Brasil, que é um país formado por fugitivos de Portugal, tudo. Será que não criou assim um estigma para o país, no sentido em que a gente é muito acolhedor, sim, mas os políticos já se perceberam disso e estão utilizando isso para faturar, como você colocou, nos últimos governos tem sido muito egóico e demagógico nesse sentido. Eles estão utilizando isso para poder acolher o estrangeiro, ao mesmo tempo... Pode ser uma ação política, né? Eu não sei se tem algum ganho escuso por trás disso, né? Agora, sim, eu penso que acolher é ótimo, mas também não pode prejudicar, né, o povo brasileiro, né? Dar mais regalias para quem está chegando agora, né? Tem que ajudar, mas também não prejudicar quem já é brasileiro, né? E também não pode prejudicar e não ferir os acordos internacionais, né, de direito internacional, que o Brasil, não sei, não sou especialista, mas tem uns casos aí meio esquisitos, né, que a gente tem que estudar melhor e entender melhor, né? Porque tem a contraparte depois, né? O outro país também vai... Exato, vai estigmatizar, vai querer ir à forra. E, por outro lado, tem a questão do preconceito no Brasil, que não se fala aqui. Fala que é um país que não tem preconceito, mas tem. Claro. Tem. Eu tenho uma matéria sobre refugiados no Brasil, porque se tem a ideia de que refugiado é bandido, e não é, ele estava fugindo de uma guerra. Né? Porque ele tem o visto para refugiado, né? E é difícil para essas pessoas também conseguir emprego aqui. Complicado. Só lembrando, com relação a essa fuga de gênios e mentes, intelectos, já ocorreu durante a Revolução também. Muitos fugiram, foram para outros países, e depois houve, então, a intenção do regresso, ao retorno desse pessoal. Muitos deles voltaram e se integraram de novo à pátria.
Mas isso é fenômeno... Cada fenômeno é diferente, mas sempre tem uma motivação e a fuga de cérebros ocorre. Né? Exato, você usou a palavra correta, fuga. Durante a Revolução, foi fuga. O que ele propôs ali, a pergunta que o colega fez, não. A pessoa está indo de livre e espontânea vontade, por escolha, é diferente. Melhor opção de vida, tá? Melhor opção de estudo. São questões bem distintas. Tem aquela questão na própria Segunda Guerra, né, do êxodo que teve para os Estados Unidos. Bom, gente, nosso tempo encerrou, né, Juliana? A gente agradece muito a sua participação, aguardamos os próximos. Você vai defender mais um verbete, não é isso? Mais 2, essa semana agora. Então, todos convidados. Muito obrigada aí, pessoal, tertulianos, teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Valdirene com Acoplamentarium, a Adriana com Colóquium Consciencioterápico, a Sueli com a 3ª semana de Paradireitologia, o Tiago com a História do Parapsiquismo e a Giovana com a dinâmica parapsíquica da ressexologia. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar para o acoplamentário e para a semana da Paradireitologia, que começa no dia 7 de agosto. Então, vai iniciar com o acoplamentário temático para direito e interassistencialidade, com os EPICONs Cristina Aracaki, Hernani Brito e Marcelo Silva. Então, este curso terá dinâmicas diferenciadas a partir aí da temática a interassistencialidade no paradireito. O acoplamentário favorece o desenvolvimento do parapsiquismo a partir da técnica do acoplamento energético. Favorece também a autodefesa energética, favorece o autodesassédio, o desassédio grupal, que é realizado, e favorece também o desenvolvimento da clarividência facial. Então, os interessados no acoplamentário podem se dirigir à recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Olá, nós convidamos a vocês a participar en un coloquio consciencioterápico que se realiza todos los primeros domingos de cada mes. Este domingo 2 vamos a ter el tema estigma mnemônico. Convidamos a vocês a participar con sus debates a las 3 da tarde en AOIC. La entrada es libre. Olá, tertuliano, teletertuliano. Em nome da IC do Paradireito Juriscons, convido a todos a participarem da 3ª semana da Paradireitologia, que, como bem disse a Valdirene, inicia sexta-feira próxima, dia 7, com a complementário. Durante a semana de 10 a 14, nós teremos palestras, teremos painel, teremos minicurso e algumas atividades gratuitas. E, no dia 14, inicia-se o 7º Fórum da Paradireitologia, que se encerrará no dia 14 com a elaboração da Carta da Ortoconvivialidade da CCCI. Então, convido a todos a participarem, lembrando que o fórum será transmitido online e estará disponível em EAD. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero convidar-lhe a participar do curso História do Parapsiquismo. Este curso ocorrerá no próximo, segundo final de semana, dia 15 e 16 de agosto. O curso é o curso de obra do professor João Ricardo Schneider. Este curso ele traz todo o panorama do parapsiquismo na Terra, do ponto de vista dos povos mais exponentes que lidaram com o parapsiquismo mais estudado. E o professor João Ricardo Schneider ele escreveu a obra, uma das pessoas mais estudadas do ponto de vista de história do parapsiquismo. Então, quem quer estudar o parapsiquismo e até fazer uma autopesquisa interessante,
O curso é bastante interessante. O curso é pela ACIP e o telefone é 45 2102 1421. Repetindo, 2102 1421. Final de semana 15 e 16 de agosto. Obrigado. Boa tarde a todos. Convidamos a todos para participarem da dinâmica parapsíquica da ressexologia. Se você tem um traço de personalidade que está dificultando a sua evolução, essa dinâmica pode facilitar a reciclagem desse traço. As dinâmicas acontecem às terças-feiras, das 15 às 17 horas, com o EPICOM Flávio Bonanato. As inscrições são feitas no CAEC, telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Inteligência Resolutiva, especialidade Autodiscernimentologia, e a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.